Dia lindo que o Senhor nos concedeu. Quero inicialmente fazer também uma saudação, um cumprimento às mães que geraram filhos e aquelas que também não geraram filhos, porque é impossível viver essa vida sem amar alguém. Eu sei que muitas mulheres que não geraram filhos biológicos, geraram filhos para a vida, são ótimas tias, são ótimas amigas, e o que vale é fazer o amor perpetuar. Então fica o nosso carinho, o nosso reconhecimento a todas essas pessoas que não esconderam, não guardaram o seu amor, mas o desenvolveram ao longo da sua existência e ainda estão a desenvolver. Que Deus então abençoe a vocês ricamente. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 18 ao versículo 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. O texto, na minha tradução, diz assim: e tudo isso é obra de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava por meio de Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhe apontando os delitos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, e é como se Deus falasse por meio de nós. Por Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não conheceu pecado, por nós Deus o tratou como pecador, para que nós, por seu intermédio, fôssemos inocentes diante de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Queridos irmãos e queridas irmãs, quem esteve no culto no dia 28, em que eu tive também a oportunidade de trazer a palavra, foi lido o texto de 2 Coríntios 5, 14 a 17. E hoje, de uma maneira bem calvinista, me veio o texto da sequência, porque era assim que o nosso pai Calvino fazia. Ele pregava sequencialmente. A comparação para por aí. Inicialmente, quando eu iria trazer aquela mensagem, o texto que me veio foi o texto completo de 2 Coríntios 5, 14 a 21, que tecnicamente se chama de perícope, mas vocês não precisam preocupar, ninguém vai para o inferno se não souber o que é uma perícope. Mas ao ler o texto, eu percebi que seria melhor recortar o texto, que é o que perícope significa, é o recorte do texto. Seria melhor recortar o texto e ficar com aquela primeira parte, porque tinha um assunto muitíssimo importante nessa perícope que eu acabei de ler agora. O tema central é a reconciliação. Quem esteve no culto no dia 28, viu que a ênfase do texto anterior é na morte de Jesus Cristo e na nossa própria morte, porque se não morrermos com Ele, não vivemos com Ele, não ressuscitamos com Ele. Essa foi a questão central naquele texto. Mas Paulo continua então, e ele começa o texto assim: por causa de tudo isso, então, por causa de tudo isso, Deus deu ao seu único Filho para nos reconciliar com Ele. Olha que coisa interessante. Na primeira parte, a morte de Jesus Cristo era fundamental para que tivéssemos vida.
Na segunda parte, o apóstolo enfatiza a reconciliação com Deus. E eu também disse naquela oportunidade, não custa retomar aqui, em respeito a quem não estava no dia 28, a razão desse assunto do apóstolo Paulo falando ali à igreja de Corinto. A primeira carta foi uma carta que foi muito bem recebida. A segunda carta, que é essa, é também por nós conhecida como a carta de lágrimas. Paulo, no segundo capítulo dessa carta, ele disse: eu vos escrevo com lágrimas. Por quê? Porque pediram ao apóstolo que levasse carta de apresentação. Como assim? Eu sou o apóstolo Paulo, agora vocês querem me pedir carta de apresentação, senão vocês não me recebem na igreja? É que tinha uma elitezinha, tinha um conselho naquela igreja, que tinha uns presbíteros e uns pastores que eram assim, muito bons. Eles se achavam os tais, inclusive eles achavam que eles eram portadores de muitos milagres, e eram muito bons na oratória. E o nosso querido Paulo, a gente ouve dizer, entende pelas entrelinhas, que o Paulo ele era um pouco tímido, né? Ele era um homem que não tinha lá muita presença assim, e embora de um profundo conhecimento teológico e filosófico, mas tinha uma elite naquela igreja que criou problema para Paulo de tudo quanto é jeito. E quando a igreja tem uma liderança, que é uma liderança perturbadora, que é uma liderança que foge dos princípios bíblicos, ela padece também. E aquela igreja padecia. E Paulo escreveu essa carta em lágrimas, uma carta de um desabafo, em que ele, inicialmente no texto que eu li domingo, naquele dia 28, ele se apresenta para a igreja assim: olha, ele apareceu para muitos e depois ele apareceu para mim, isso na primeira carta. Mas ele diz assim: eu sou um nascido fora do tempo, e o Senhor se apresentou a mim também. Vocês questionam a apostolicidade do meu trabalho, mas o Senhor se apresentou a mim também. E quando ele dá ênfase naquele primeiro texto que eu li, ele fala assim: esses que estão aí, que se acham brilhantes, que se acham muito capazes, têm que morrer também, porque se não morrerem em Cristo, não tem vida com Ele. Paulo então chama para Jesus Cristo. Ele invoca, ou melhor, como o reverendo Jorge gosta de dizer, ele evoca, ele chama à memória o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício para qualificar o seu ministério apostólico. E ele coloca então aqueles perturbadores no seu devido lugar. Um pouquinho mais à frente vou falar a vocês qual foi a decisão de Paulo a respeito daquela turminha. Vocês podem ficar chocados, mas irmãos e irmãs, o apóstolo agora então nesse segundo tempo, ele fala assim: olha, Deus, por sua soberana vontade, Ele nos procurou, Ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro e nos chamou para a reconciliação. Deus tomou a iniciativa de nos procurar e nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. Ele fez Cristo se tornar pecado para que nós, os pecadores e pecadoras, nos tornássemos justos diante dele. Olha que Deus que inverte toda a lógica de uma relação. Quem nunca pecou é transformado face pecado, face vergonha, face uma coisa abjeta, uma coisa desprezível, uma coisa que a gente passa longe, para que nós, os que praticávamos todas essas coisas abjetas, desprezíveis, pequenas, mesquinhas, nos tornássemos justos. E isso foi por um ato unilateral dele. Ele tomou essa iniciativa e não nós. Ele
toma a iniciativa de nos trazer para o colo de Deus, através